Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Chegamos ao capítulo 28 de Provérbios. Dele destacamos alguns versículos. Primeiro é o versículo 8, que diz: quem aumenta a riqueza com juros altos e acumula sua riqueza, acumula para outros que se compadece do pobre. Juros altos. Bom, isso não é nenhuma novidade. Acompanham a humanidade ao longo dos milênios. Ganância não faz parte da economia de Deus, nem faz parte da linguagem divina. Aproveitar-se da necessidade do outro é que mostra bem o espírito do ganancioso. O ganancioso não dura para sempre, um dia chega ao seu final. E o que acumulou? O que fará com isso? Não tem como levar para a sepultura. Alguém vai usufruir do acumulado ao longo dos anos desse camarada. O Senhor Jesus deixa isso bem claro quando diz na parábola do homem cujos campos haviam produzido além da conta. Ele diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E nesse contexto o mestre faz uma afirmação muito importante, dizendo: a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. O versículo 13 diz: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. Aquele que cobre e esconde seus pecados. Aqui está uma direção geral para o assunto. Veja bem, se o pecador não reconhece seus pecados, se ele os cobrir e se empenha em se justificar e se recusar a vir à luz da palavra, se recusar a dar ouvidos à voz do Espírito Santo no seu interior, achando que as suas ações não sejam reprovadas, ele não encontrará salvação. Deus jamais admitirá em seu reino uma alma pecaminosa que não se humilha. Mas, se ele confessar seu pecado com o coração penitente, quebrado, arrependido, e abandonando todo mau caminho, dando prova de que sente a sua própria dor na praga instalada em seu coração, então alcançará misericórdia. Arrependimento e confissão, o caminho correto para alcançar a misericórdia do Senhor. Versículo 28 diz: quando os ímpios sobem, todos se escondem, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Os ímpios sobem. Uma referência aqui aos governantes ímpios. A história do povo de Israel é bem exemplo disso. Quando subia ao trono um rei que não era temente a Deus, as coisas não iam bem. Corrupção e suborno vem de longe, bem de longe. Bem antes de existir a Igreja de Cristo, mais ou menos por mais de 3.000 anos antes da nossa época, já se ouvia falar em corrupção. Aqui no Brasil já se instalou a corrupção endêmica. O que é isso? Imagine uma cebola. A cebola na parte de fora, na parte da casca, da primeira camada da cebola, é o que nós podemos ver. E quando nós pensamos em governantes, em líderes que são corruptos e que não têm um procedimento de acordo com a palavra de Deus, então nós vemos essa parte. Mas isso seria uma corrupção sistêmica. Só que se você vai tirando as partes, a casca, a primeira camada da cebola, vem outra camada, depois vem outra camada, ela é feita de camadas. A corrupção endêmica significa que ela foi perpetuando, foi penetrando na sociedade toda. Ou seja, uma sociedade toda se corrompe através do seu modo de ser. Conta aqui uma pequena história de um ocorrido com um camarada, um negociante que chega no aeroporto. Então ele sai do aeroporto e vai pegar um táxi. Durante o percurso, uma notícia chega através do rádio, dizendo assim: Ministério Público Federal denuncia Joesley Batista e mais 5 por corrupção.
esse motorista simpático ainda puxando a conversa diz assim: mas veja você, esse pessoal vive pagando propina para político corrupto. Por isso esse país não vai para frente. Com os olhos no celular, o empresário acena com a cabeça, concordando com o que ele está dizendo. Mas alguns quarteirões são percorridos quando o condutor, o motorista do táxi pergunta, fala e pergunta, né? Já chegamos. Onde o senhor quer que estacione? Eu pare. Ali atrás do carro branco, por favor. Ok. O senhor precisa de recibo? Seria ótimo, por favor. Qual o valor? Ele pergunta ao motorista. Ele pergunta ao motorista para o passageiro. O valor da corrida, né? Replica o homem sem compreender muito bem o que é a pergunta do motorista, do taxista. Depende, né, senhor? Diz ele. Não está fácil para ninguém. Se o senhor quiser, posso passar um valor um pouco acima. Provavelmente a empresa que o senhor trabalha tem bastante dinheiro. Não vai ligar para uns trocados a mais. Provavelmente o taxista não sabia que esse é um ato de corrupção endêmica. Deixar, para mais claro, você então imagina mais uma vez a cebola. A parte de fora da cebola é o que nós vemos. A parte de dentro passa desapercebido. Parece que nem é, mas é corrupção. Como o exemplo desse taxista. Então, para criar uma cultura de intolerância à corrupção, não basta olharmos apenas a superfície. Por isso, o primeiro passo para combater a corrupção é conhecê-la. Infelizmente, os nossos governantes, na sua maioria, são corruptos. E o que é mais lamentável é que a corrupção não para neles. Vai mais fundo, vai além. Todo cuidado é pouco para que nós não sejamos também corruptos. Que Deus nos livre disso, nos guarde desse mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado, porque nós podemos recorrer a Ti, buscando em Ti orientação para a nossa vida. Faz, Senhor, que nós possamos crescer no conhecimento da palavra e, sobretudo, na prática da Tua palavra em nosso viver. Oramos em nome de Jesus. Amém.